nome é Emerson Yuri. O objetivo dessa apresentação é te ajudar a potencializar a tua tomada de decisão com análises avançadas usando o Power BI. Começando mesmo com a introdução ao Power BI, nós vivemos numa era onde os dados são o novo petróleo. Ou seja, é uma fonte inesgotável de valor. Esses dados, se forem devidamente refinados e tratados, conseguem transformar a maneira como as empresas operam e como tomam decisões, tanto estruturacionais como organizacionais. Então, hoje em dia, dados são uma das maiores fontes de riqueza que as empresas podem ter. Podemos ver que as maiores empresas que temos no mundo hoje em dia, muitas delas trabalham diretamente com dados, seja ela empresas como o Facebook, no caso a Meta, a Microsoft, a Tesla e por aí vai. Dito isso, acho que é importante nós termos assim fixado o que são dados, o que é um dado de fato. O dado é um fragmento de informação que isoladamente pode até parecer irrelevante, mas quando analisada num conjunto pode constituir uma informação. Isso significa que o dado por si só ele pode não apresentar muito valor, mas o dado faz parte de um conjunto de informações que, se for agregado num certo ambiente, ele pode dar algum insight sobre o tema em que está-se a tratar. Geralmente, nós obtemos dados, nos nossos negócios, obtemos dados de várias formas. Temos dados que obtemos através de transações, por exemplo, de clientes, redes sociais, sistemas internos da empresa, sensores de IoT e por aí vai. Ou seja, nós temos dados em qualquer lugar praticamente. Se tu mexes em algum tipo de plataforma, cadastras algum tipo de informação, tu tens dados. Só que, claramente, eu gostava de dizer, eles isolados podem até não parecer que significam muita coisa. Mas quando tu tens uma ferramenta e usas o BI, tens a possibilidade de fazer grandes coisas. Dito isso, podemos já partir para o que é o Power BI. O Power BI é um conjunto de ferramentas que consegue te ajudar a organizar os seus dados e conseguir criar relatórios que podem te dar insights para o teu negócio, para te dar uma visão diferente daquilo que é o seu negócio. É importante também falar de BI, porque antes disso tudo surgiu o próprio termo BI. BI significa Business Intelligence. É um conjunto de processos, tecnologias e ferramentas que são usadas para coleta, integração, análise e apresentação de dados empresariais de forma significativa. Então, esse Business Intelligence é usado para tomar decisões mais estratégicas com base em fatos. Tem uma frase muito famosa o que diz que em Deus nós confiamos, todos os restantes tragam dados. Isso significa que nós podemos tomar decisões com base em intuição, em sentimento ou por influência, mas no final do dia as decisões mais assertivas, na maioria das vezes, tendem a ser decisões informadas, tomadas com base em dados. Então, o BI é uma ferramenta, né? Esse conjunto de processos e ferramentas que conseguem te ajudar a tomar decisões mais informadas. Avançando, como é que podemos usar o Power BI em diferentes áreas? Imagina, nós estamos aqui, somos pessoas que estão em diferentes áreas, alguns desenvolvedores, alguns na área comercial, alguns no recursos humanos. Então, como é que o Power BI consegue servir a cada uma dessas pessoas? É simples, na verdade, isto é algo bem personalizado e individual, em que, de acordo com a área de atuação, a pessoa consegue fazer essa busca dos dados e criar um relatório que tenha informações relevantes para ele. No caso aqui, por exemplo, das vendas, nós temos um dashboard aqui com os principais indicadores de desempenho, né, na empresa, e nele nós podemos ver o faturamento desse período selecionado, a margem bruta, a margem bruta, a quantidade de vendas. Nós podemos ver aqui também, por exemplo, um gráfico que representa as vendas durante o ano, para perceber em que período há mais vendas, há menos vendas, e poder fazer um mapeamento de como é que pode se julgar durante esses períodos. Podemos ver aqui, por exemplo, o faturamento por produto, quais são os produtos que mais vendem,
Eh, Esse tipo de informação geralmente é importante, mas tu não tens como ver isso de forma bruta, só com uma fonte de dados, ou geralmente pessoas que estão mais dentro disso é que têm como acabar tendo esse tipo de informação. Então, se tu tens uma fonte de dados e queres um dashboard, consegues juntar todas essas coisas para ter essa informação num piscar de olhos, sem precisar ir procurar muitas pessoas, sem precisar fazer muita coisa, muitos movimentos. Então, temos aqui também, por exemplo, uma lista de top vendedores. Então, na área de finanças, igualmente, nós temos como ver o saldo atual da conta, dependendo do que estiveres a gerir, pode ser uma conta institucional, pode ser uma conta de finanças pessoais, mas tu tens como ver, o saldo, ver as entradas e as despesas, no caso, que são as saídas, e tu consegues com isso fazer um mapeamento de quanto se ganha, quanto se gasta, e se fizeres uma modelagem de dados bem estruturada, no caso tens como ver até quais são as top entradas, quais são as coisas que mais fazem entrar dinheiro, mais dão dinheiro, quais são as coisas que mais tiram dinheiro. Aqui tem um caso de segmentação, por exemplo, de categoria das despesas. Tem coisas que têm a ver com supermercado, plano de saúde, prestações da casa, presentes. Eh, se, se for uma pessoa, por exemplo, que usa um Primavera da vida, uma ferramenta como Primavera, lá nos itens de venda tem como categorizar os itens. Então, aqui já vai dar para ver quais são as categorias de itens que mais participam nas saídas, por exemplo, ou nas vendas também. Então, a ferramenta consegue ter esse tipo de personalização dependendo do, a ferramenta consegue ter esse tipo de personalização dependendo da área de atuação. Trazemos aqui um exemplo também de recursos humanos. Temos como ter um quadro em que nós temos o número de admissões, o número de demissões, a folha salarial mensal, ter um mapa de durante os anos, qual foi o período em que teve mais admissões e demissões, qual é a faixa salarial por área ou qualquer segmentação que o usuário escolher, qual é a taxa de homens versus mulheres na empresa, esse tipo de informações. E, por fim, temos aqui a área de operações. Eu escolhi um exemplo de um dashboard de manutenção. Isto é uma empresa que usa maquinários na sua atividade, nas operações. Então, esses maquinários às vezes precisam ser feitos a gestão de risco, porque às vezes tem falhas, às vezes tem erros. Então, precisa-se fazer uma gestão disso que é para poder fazer uma melhor gestão do risco e prever algumas situações. Então, aqui tem métricas como quantidade de falhas, quantidade de equipamentos que falharam, ou seja, são no total 150 equipamentos que entre eles falharam pelo menos uma vez nessa quantidade aqui. Nós podemos ver também qual é o período do ano em que há mais ocorrência de falhas nos, no- nos equipamentos. Qual é a taxa de downtime, ou seja, a taxa em que os equipamentos ficaram disponíveis versus indisponíveis por alguma avaria ou algo do gênero, que é para saber o período de produtividade que está a usar. Aqui também quais são os equipamentos com mais falhas, no caso, ou horas paradas que o equipamento teve, justamente por causa de estar em manutenção ou por alguma falha, algo do gênero. Então, esse tipo de dados conseguem ajudar a prever situações de risco, como é nesse período aqui, nós costumamos ter muitas falhas, é melhor nós reforçarmos o número se quisermos a alcançar alguma meta, ou este equipamento já apresentou muitas falhas num curto período de tempo, se calhar não cabe mais uma manutenção, mas sim uma alteração desse equipamento, uma substituição, porque representa um risco de certa forma. Então, esse é o tipo de relatórios que dá para fazer usando Power BI e qualquer fonte de dados que vocês forem a utilizar. Esses dados é importante ressaltar que se não tem uma fonte direta, também tem como criar a fonte de dados, né? Criar a fonte de dados, seja distribuir essa informação num Excel da vida que nós sabemos usar ou algo do gênero. Dito isso, eu podia falar de muitos benefícios do Power BI, porque até estão muito relacionados também com as funcionalidades, né? Mas, para mim, o principal benefício do Power BI ou de uma ferramenta de BI no geral é a tomada de decisão baseada em dados.
Ou seja, mais importante que tudo é você poder fundamentar a sua decisão com algo lógico, prático e algo com um exemplo da vida real, porque com certeza há mais chances de ter algum tipo de resultado positivo em caso da análise ser bem feita, né, e aplicada. Então, dito isso, vai aqui o meu apelo. Podem começar hoje a usar o Power BI. Tem como, é só fazer, escanear esses dois QR codes aqui. Aqui eu tenho um QR Code que é da aplicação do Power BI Desktop e aqui um mini curso do YouTube que é para, se calhar, aprofundarem um bocadinho mais no tópico para quem tem interesse em fazer isso. Então, muito obrigado. Meu nome é Emerson Yuri.